Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Vamos então concluir com esse terceiro vídeo, o terceiro tópico da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitar mais uma vez e apresentar a vocês, nós estamos estudando as lições da nossa revista da Editora Betel, Os Discípulos de Jesus Cristo, e nesta feita nós estamos falando sobre o caráter dos discípulos de Cristo. E agora nós vamos encerrar aqui falando sobre esse terceiro tópico, que vai falar sobre a formação do caráter. Essas lições estão sendo comentadas pelo pastor Eliel Araújo. Amém? Então vamos lá. A formação do caráter cristão. Então, o caráter dos discípulos de Cristo é tecido após o novo nascimento, de modo paciente, com fios de submissão e doutrina, além de princípios práticos. O Senhor Jesus transforma vidas, muda o caráter e restaura o ser humano. Então, é importante nós salientarmos aqui que o caráter cristão, ele não nasce pronto. Ele é formado ao longo da caminhada com Deus. Quando alguém decide seguir a Cristo, ele inicia um processo espiritual chamado santificação, no qual Deus trabalha continuamente no interior do discípulo. Ser cristão não é apenas mudar comportamentos externos, é permitir que Deus transforme a mente, o coração e as atitudes. A Bíblia ela mostra que Deus não está apenas interessado em nossas ações, mas principalmente no caráter que carregamos. O próprio Cristo é o modelo supremo de caráter a ser seguido. As Escrituras, elas afirmam na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 13, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Isso significa que o objetivo do discipulado é que o cristão se torne cada vez mais parecido com Cristo Jesus. E esse processo, ele envolve transformação interior, obediência prática e a renovação da mente. Então nós vamos aí para o tópico 3.1, que vai falar: Deus muda o nosso caráter. Olha o que o pastor Eliel, no comentário, ele diz aqui. De acordo com a Bíblia, Deus muda e aperfeiçoa o caráter de quem a ele se submete, trabalhando valores e prioridades. Podemos afirmar que a vida de Jesus é um exemplo de caráter a ser seguido, pois seus ensinamentos, mudaram completamente o pensamento e a vida de seus discípulos. Então é interessante aqui entendermos que a mudança de caráter é uma obra sobrenatural de Deus na vida do homem. Nenhuma pessoa consegue transformar o seu interior por meros esforços humanos. A verdadeira mudança ela acontece quando permitimos que Deus ele opere em nosso coração. Lá no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, e o versículo 26, está escrito: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Então Deus não apenas melhora o ser humano, ele cria algo novo dentro dele. Por isso, quando alguém se encontra verdadeiramente com Cristo, tudo muda. Muda valores, mudam desejos, mudam atitudes e mudam as prioridades. O apóstolo Paulo, ele declara na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Então, isto significa que o discípulo verdadeiro, ele sempre produzirá uma transformação visível em seu caráter. No tópico 3.2, pastor Eliel Araújo, ele destaca que o discípulo de Cristo tem seu caráter moldado na obediência. Olha o que ele diz. Muitos acham que é impossível mudar o caráter de alguém,
mas Deus transforma o caráter de quem se volta para ele. Esse novo caráter é marcado pela obediência, o que revela a transformação sofrida diante de Deus e dos homens. Um caráter obediente é mais precioso do que bens materiais, conhecimento ou conquistas. Por mais que essas coisas sejam importantes, não há dúvidas de que o ensinamento dos pais é essencial para a formação do caráter, mas somente Deus pode nos fazer participantes da natureza divina. Olha que interessante isto. A obediência, né, é um dos instrumentos que Deus usa para formar o caráter do discípulo. O caráter cristão, ele não se forma apenas ouvindo a palavra, mas praticando a palavra. Jesus deixou isso muito claro, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Olha o que diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. A obediência, ela revela 3 verdades aqui espirituais. O amor verdadeiro por Cristo, ou seja, quem ama Cristo demonstra isso através de obediência. Segundo, a submissão à vontade de Deus. O discípulo entende que a vontade de Deus é sempre melhor do que a sua própria vontade. E terceiro, a maturidade espiritual. Então, cada ato de obediência fortalece o caráter cristão. O próprio Jesus é o nosso maior exemplo, e a Bíblia afirma nos escritos, né, do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que diz que ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Então, se o próprio Cristo demonstrou obediência absoluta ao Pai, quanto mais nós devemos viver em submissão à vontade de Deus. Então, o caráter do cristão, ele é moldado quando escolhemos obedecer, mesmo quando não é fácil. E aí nós terminamos aqui, antes de falarmos a conclusão, o item 3 do tópico 3, onde o pastor Eliel Araújo, ele explica que em Cristo temos um novo modo de pensar. A mudança do caráter passa pela mudança de mente. Tiago 4,8. Em Romanos 12,2, o apóstolo Paulo nos adverte a não nos conformarmos com o mundo, mas transformar a nossa mente. O mundo está mergulhado em padrões imorais, contaminado em suas práticas e pensamentos, ou seja, longe dos padrões e do modo de pensar de Deus. Então é importante nós entendermos que uma das maiores transformações que Deus ele realiza na vida do discípulo, ela acontece na mente do homem. Então, antes de conhecer a Cristo, o ser humano, ele precisa pensar segundo os padrões, né, do mundo. Ele precisa conhecer isso para que ele possa separar esta visão do mundo com a visão das coisas espirituais. Quando o cristão ele nasce de novo, Deus então passa a renovar a sua forma de pensar. É por isso que, como pastor Eliel Araújo ele diz aqui, né, em Romanos 12,12, na teologia do apóstolo Paulo, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então isso significa que o cristão começa a desenvolver novos valores, prioridades e uma nova visão espiritual da vida. O discípulo ele passa a enxergar as coisas pela perspectiva de Deus e não mais por aquela perspectiva carnal que antes dessa entrega ele procurava enxergar. É por isso que na teologia do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, está escrito: mas nós, Paulo disse, temos a mente de Cristo. Ou seja, hoje nós temos condição de pensar com sabedoria espiritual, agir com amor e viver, meus queridos,
com um propósito eterno. Quando a nossa mente é renovada, o caráter também ele é transformado. Por isso, o discípulo verdadeiro, ele se envolve com a leitura da palavra de Deus, com a vida de comunhão com Deus e com a prática da verdade. Tudo isso contribui para formar um caráter semelhante a Cristo. Vamos ler a conclusão aqui para nós encerrarmos. Quando uma pessoa passa pela experiência do novo nascimento, ocorre uma profunda transformação em seu interior, demonstrada por um novo modo de pensar e agir. É o resultado de passar a viver em união de fé com Cristo, a fonte das virtudes, que pela ação do Espírito Santo passam a fazer parte do caráter do seu discípulo. Então nós concluímos aqui esta lição dizendo que a formação do caráter cristão é um processo contínuo que envolve aqui 3 realidades espirituais das quais nós estudamos. Deus transforma o nosso interior, a obediência molda o nosso caráter e a renovação da mente muda a nossa forma de viver. O objetivo final desse processo é que o discípulo se torne cada vez mais parecido com Cristo. Cristianismo verdadeiro não é apenas frequentar a igreja, mas sim permitir que Cristo seja formado dentro de nós. Gálatas, capítulo de número 4, e o versículo de número 19, declara: até que Cristo seja formado em vós. É justamente isso. Cristianismo é permitir que Cristo seja formado dentro de nós. Amém? Assim a gente encerra esta lição deste domingo próximo. Espero que eu tenha sido bem claro com vocês e que essa palavra possa ajudar também aí alunos, professores de escola dominical a complementar esta lição que você já está preparando para este domingo próximo. Deus abençoe vocês e até a próxima lição, querendo Deus.